ver se mais alguém vai chegar. Mas enquanto isso eu vou me apresentando, que o papo é longo, né? Então a gente vai conversando, ué. Olá, eu sou Ana Helena, psicóloga, coach, praticante de barra de axis, escritora e o que mais é possível. E o objetivo desse café, como você deve saber, né, que é para meio que dar visibilidade às pessoas que não estão tendo visibilidade atualmente. Eu conheço tanta gente boa que, na verdade, não é chamado para nada, só para assistir programas dos outros. E falar também que todos os cafés que eu fiz até agora, desde o dia 30/3, estão no YouTube, Ana Helena Psicoach. E te dar as boas-vindas e agradecer também por você ter aceito esse desafio e participar com a gente. Eu que agradeço, na verdade. Fico bastante envaidecida pelo convite. Uhum. Que nessas épocas de pandemia é um negócio engraçado que tem acontecido, que nesse momento de reclusão, por causa desse problema todo de saúde pública, a gente descobre que, na verdade, essa reclusão é uma oportunidade que a gente está tendo de olhar para dentro, né? E isso tem sido bastante interessante nesse processo todo. Tomara que a gente saia de fato transformado de tudo isso, porque, Que sei não lá, está tem fácil, né? umas coisas Porque que a o gente ainda não ser humano, consegue explicar nem entender muito bem, mas o a gente vai ser humano não conversar foi sobre essas feito, coisas um né? pouquinho. O ser humano, digo assim, não só o ser humano, os animais também não foram feitos para ficar presos, né? Aprisionados e restritos de habitar, de explorar os espaços, né? Eu ainda acho que o mais complicado disso tudo aqui é o medo. E a gente não, a gente está muito acostumado com essa coisa de buscar respostas para tudo, né? É Então a gente vai verdade. buscar resposta na ciência para algumas coisas, outras na religião. E aí quando a gente olha que nem a ciência nem a religião dão conta de responder o que está acontecendo, a gente pode chegar à conclusão de que, na verdade, quem está entre a ciência e a religião e nela somos nós. Então, É. talvez sejamos nós que precisemos mudar nesse momento. Eu acho que esse processo de reflexão que a gente precisa começar a fazer também. Que não é um negócio Isso aí. simples, mas que é bastante importante que a gente passe a fazer, né? Porque até então a gente só vivia um dia de cada vez e estava tudo certo. Corria atrás de trabalho, corria atrás de dinheiro, e era isso. E agora a gente percebe que nem todo o dinheiro do mundo dá pra gente o sossego da paz de saber que você vai ficar bem, que seu filho Verdade. vai pra escola e vai voltar pra casa são e salvo. Agora a gente não sabe porque o perigo tá no ar. Verdade. Mas apesar de que eu não te apresentei também, né? Quero falar também que você é uma pessoa com quem eu tenho pouco contato, mas apesar de tudo isso, eu tenho uma profunda admiração e orgulho por ter meu círculo de amigos ainda que distantes. Não é, menina. É engraçado que na verdade se construiu de maneira breve, mas eu acho que é uma coisa que é sólida, apesar É, dessa distância. Que isso é só aí. geográfica mesmo, né? Ainda É, bem que inventaram a tal da internet para resolver certas coisas. é verdade. Mas você mora em Santos? Você é de Santos ou... Eu sou de Santos, moro em Santos, mas sinceramente eu me considero do mundão. Eu Ah, tive sim. algumas Somos oportunidades de duas. viajar a trabalho para Angola, morei em 7 lugares diferentes do Caribe Legal. e morei no México também, até entrar no doutorado na USP, que era o meu grande objetivo de vida. E aí entrei no doutorado com uma criança pequena, porque eu sou maluca, minha gente. A pessoa faz o mestrado com a pessoa pequena, que a minha primeira filha, a mais velha, tinha 8 anos quando eu entrei no mestrado, e aí se não fosse o suficiente, entrei no doutorado com a pequena que tinha 2 anos quando entrou. Então, assim, Vitória só conheceu a mãe dela lendo, escrevendo e estudando, ela não tem outra imagem de mim. Mas essas experiências todas formaram uma Eliane muito diferente da que eu era um tempão atrás. De, de perceber o quanto o mundo é incrível e quando as relações podem ser construídas de maneira sólida, apesar da distância. É Tenho pessoas verdade. maravilhosas na minha vida que moram lá no Caribe,
uma pessoas maravilhosas que eu sinto muita saudade, que vão ficar no meu coração para sempre, como a minha professora Lorena, lá do México, de Querétaro. Tem uma amiga minha que eu vi que está online aqui, a Salete, que eu conheci há muitos anos atrás. Tipo, eu tinha 22 anos quando eu conheci Salete. Vou fazer 49, minha linda. Então, pense que eu conheço Salete há uma vida. Cara engana, né? E assim, é uma distância que não afasta, porque é uma relação de uma construção sólida, né? É verdade. E eu acho que é a mesma coisa contigo, neguinha. Eu só preciso ir aí em São Gonçalo, só acabar esse negócio pra gente passear por aí. Não conheço Santos ainda, né? Mas tá no meu Então, é no meu isso. roteiro. Aí você vem pra cá, eu vou pra aí, tá tudo certo. Porque eu tenho família aí, né, meu bem? Então Você pense. falou. E você começou a falar sobre a sua trajetória, né? Mas quem é a Eliane? Então, Eliane é uma jornalista. É uma jornalista sonhadora. Hoje, na verdade, eu sou mais militante do que profissional do jornalismo. Então, eu coloco, na verdade, as ferramentas do jornalismo à disposição da minha militância dentro do movimento antirracista. E aí eu faço parte de dois movimentos fortes, que um se chama a Rede Antirracista Quilombação, que é uma rede de pessoas que lutam para que acabe o racismo no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, ou que pelo menos a gente consiga se colocar de uma forma mais, né, de equidade dentro da sociedade brasileira. Então lutamos através da área da política. E faço parte também da Marcha de Mulheres Negras de São Paulo, que é uma instituição que eu amo fazer parte. Eu tenho um orgulho danado daquela mulherada. Amo fazer parte. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida nos últimos tempos. Entender a força que é ser mulher negra no Brasil. E o papel importante que a gente tem como impulsionadoras do processo aqui. O que pouco se sabe, na verdade, é que nós somos as pessoas que pautam todas as políticas públicas que lidam com as minorias dentro do Brasil. E aí, óbvio, né, a gente é taxada de comunista, de feminazi, de mil coisas. Então, a Marcha de Mulheres Negras tem mulheres feministas, sim, feministas negras. Tem feminista que a gente se aproxima da linha mais sufragista, mas aí é branca, e aí a gente tem lá suas reticências. A gente se aproxima, e aí a gente está dentro da estrutura do que a gente chama do feminismo negro, é o que rege o nosso pensamento, mas também somos atravessadas por outros pensamentos de mulheres negras. Eu, particularmente, a minha amiga que está nos Estados Unidos, a Carol, a pessoa fica exibida, né? É carioca ela, Rio de Janeiro é tudo na minha vida. E eu, particularmente, sou muito atravessada pelo pensamento do mulherismo africana. E aí vejo muitas coisas de duas intelectuais que eu gosto muito, que uma é a Zanjeri e a outra é a professora Catiúcia Ribeiro. As duas falam de filosofia africana e de mulherismo africana. E aí eu tenho muita admiração pelo pensamento delas, porque para mim faz muito sentido, diferente do pensamento feminista mais radical, que acredita que em alguns momentos se coloca meio que anti-homem. E no mulherismo a gente entende que as mulheres, mas assim, muito por cima, é um processo que eu ainda estou conhecendo, porque o mulherismo africano é muita profundidade filosófica, e aí a gente não consegue ainda ter um olhar muito aprofundado. Mas o grande lance é que percebe que a mulher negra é de fato o centro da estrutura familiar e social, e que todos fazem parte dessa sociedade. Então todos têm sua função, mas é a mulher o centro desse processo. A gente vê que é bem isso mesmo. E a gente não pode esquecer, na verdade, que assim, o mulherismo africano ele vem de uma vertente africana, e nós somos africanos fora de África. Então somos africanos em diáspora. E isso já causa uma diferenciação nesse processo. Então, assim, eu estou tentando entender como é que a gente consegue aplicar uma filosofia africana
numa sociedade como a nossa, que é atravessada por tantas outras coisas, né? Outras culturas Mas é também. isso, a fuxiqueira de plantão, adoro falar, minha gente. Porque gêmeos em gêmeos faz o quê? Fala, né? Mas e como é que você chegou no jornalismo? Como é que foi esse processo? Então, eu queria fazer alguma coisa que me deixasse sempre em contato com conhecimento. Eu sempre gostei muito de ler. E o que eu queria de verdade era fazer relações públicas. Porque era na área da comunicação, né? Eu trabalhava com cartões de crédito, na área do marketing de cartão de crédito. Então eu entendia que lidar com o público para mim não era um problema. Então, aquela coisa. E comecei a ler sobre as profissões ligadas à comunicação. Achei que relações públicas eram uma área que eu ia me dar bem. E aí, só que a única faculdade daqui de Santos que tinha o curso era muito caro. E aí eu não tinha condição de pagar. Falei, bom, o que tem aqui que é perto de relações públicas que seria interessante? Aí eu fui ler sobre o que era carreira jornalística. Me apaixonei, porque você tem uma visão não aprofundada de tudo, mas você passa por muitas áreas. O jornalismo ele consegue passar por todas as áreas das ciências sociais. Então você vai estudar antropologia, sociologia, história, filosofia, escrita, produção literária. Então, assim, é uma disciplina que você consegue abarcar o mundo. E eu fiquei encantadíssima. Eu falei, bom, se não dá para ser relações públicas, eu vou ficar bem mais inteligente se eu fizer jornalismo. Mas não tinha lá grandes expectativas, por quê? Quando eu entrei na faculdade, eu tinha 27 anos. Já era mãe de Isabela, que na época tinha 3 anos. E aí, sempre me diziam, olha, fazer faculdade de jornalismo com a sua idade, você não vai entrar no mercado. Então, você vai ter que pensar no que você vai fazer. Falei, ok, né? Vamos embora. Entrei na faculdade e fui a melhor aluna da turma. Foi difícil. No primeiro ano, um tio pagou para mim a minha faculdade o primeiro ano inteiro, mas só tinha notas maravilhosas, então... No segundo ano, no primeiro ainda era bimestral o curso, não era semestral como é agora. E aí eu tive que fazer, não conseguia trabalho, e aí eu tive que fazer brigadeiros e salgadinhos para vender e conseguir puxar a faculdade. Fiquei amiga do reitor da faculdade, a Isabela era amiga de todo mundo, virou um negócio. Mas o dinheiro que eu ganhava com o salgado também não dava para custear a faculdade. E aí aí eu abandonei por um bimestre. A turma ficou desesperada, começaram a procurar emprego para mim. Menina, arrumaram emprego para mim. Todo mundo se mobilizou. E aí eu trabalhei nesse lugar por 3 meses. Organizei todo o departamento de comunicação de uma empresa de usinagem mecânica. Só que aí é aquela coisa, né, meu bem? Depois que a casa está arrumada, o povo acha que comunicação não é um investimento, mas é um, como se diz? É um custo, né? É uma despesa, que comunicação é uma despesa e não um investimento. Eu fui mandada embora. Mas aí eu prestei um concurso, entrei no IBGE, depois saí do IBGE, fui trabalhar no jornal A Tribuna. Ai, moça bonito! Gente, tem um monte de amigo aqui, eu tô feliz. E aí eu fui trabalhar no jornal A Tribuna e determinei dentro do jornal A Tribuna que eu ficaria lá só por 2 anos. Que se eu não conseguisse me transferir para a redação, eu sairia. Pretinha, com 2 anos e 1 mês eu estava no mestrado. Então, assim, determinadas coisas, quando eu falo, eu vou lá e faço. Quando eu acabei o mestrado, eu falei, bom, agora eu vou fazer meu doutorado na USP. E aí eu saí do mestrado, trabalhei por 7 anos dando aula em faculdades, dei aula morando em Santos, dei aula em Guaxupé, que é sul de Minas. Caramba. Dei aula em São Paulo, dei aula em Guarulhos. Tem tempo ruim. E aí, prestei o doutorado na USP, passei. A USP não aceitou meus documentos.
E aí eu fiquei arrasada. E aí no que eu fiquei arrasada, recebi um convite para ir ser tradutora e intérprete da pessoa com quem na época eu me relacionava no Caribe. Aí eu fui ficar deprimida lá no Caribe. Que coisa chata, né? Processo de depressão profunda. Melhorei a beça, meu inglês e tal. E aí quando voltei com Vitória na barriga. E o plano do doutorado ainda em mente. Prestei o doutorado em algumas outras faculdades, mas não era nenhuma daquelas que eu queria a USP. E aí, 10 anos depois de fazer meu mestrado, eu entrei no doutorado na USP. E como é que está sendo para Hoje você? eu pesquiso sobre censura prévia em peças de temática racial. Meu objeto de pesquisa é o Teatro Experimental do Negro, criado pela Abdias do Nascimento. E a atuação desse grupo de teatro em São Paulo e a repercussão na mídia e na sociedade. É apaixonante, é infinitamente maior do que eu esse projeto, mas eu já entendi que ele pode ter várias vertentes, que eu não preciso, que não tem como esgotá-lo, mas que eu posso continuar usando dele para as próximas fases da vida. Então, no doutorado, e o pós-doutorado, e o pós-pós-doutorado, e o que vier agora. depois. Agora tem que acabar a tese, minha gente. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Olha, gente, ok que a gente está em isolamento. Mas escreva uma tese em isolamento com uma criança dentro do isolamento junto com você dentro de casa. É difícil. 7 anos que ela tem, né? Vi que vai fazer 7 em julho. Fala bastante, né? Não entendi. Para, cara. E o que é fake news? Então, minha gente, fake news. Quando a gente fala de fake news, a gente já logo pensa na questão que é exatamente do que se trata. Notícia falsa. O grande problema da fake news é que muitas delas são tão bem elaboradas que elas parecem verdade. Mas a gente tem um problema que é muito maior também, que é da disseminação da fake news, porque as pessoas simplesmente não averiguam a informação que está sendo dada ali. Eu estava vendo hoje, inclusive, um post que a minha mãe me mostrou de um vídeo, e para mim isso é muito emblemático, porque tem muitas questões políticas envolvidas nesse vídeo. Parece ser um homem negro, falando sobre ele é daqui de Santos, falando sobre um carregamento de máscaras, de EPIs, na verdade, de EPIs, que são equipamentos de proteção individual, que estão vindo da China. Olha, tem alguém me perguntando como é que eu vejo o mercado de trabalho para o jornalista negro. A gente guarda essa perguntinha para depois, meu bem, porque o negócio é feio pra gente. Bem complicado. Para segundo tempo, porque isso rende. Então esse rapaz, este homem, dizia no seu vídeo que estava para chegar uns equipamentos de proteção individual da China e que era para que ninguém utilizasse esses equipamentos porque eles vinham já da China contaminados com o coronavírus. E aí, quem está ligado no que está rolando na política consegue entender algumas coisas que a gente consegue ler nas entrelinhas da fala desse homem. Primeiro, ao final do texto, ao final da fala dele, ele deixa claro que ele é pastor evangélico. Ele fala que ele é pastor evangélico. Então ele já está trazendo para dentro da credibilidade de que um líder religioso tem e da prerrogativa de ser um líder religioso para dizer de que o que ele está falando é de fato verdade. Outra coisa, quando se fala que essas máscaras, que esses EPIs estão vindo já contaminados da China, esse discurso vem ao encontro do discurso que a gente tem visto em alguns lugares, de que a China criou o vírus, de que a China, como é comunista, tem interesse nisso, de que o PT está envolvido com o desenvolvimento desse vírus e que agora está fazendo isso para botar o PT no governo outra vez. Então, assim, uma série de coisas tão absurdas. Teorias conspiratórias.
Mas eu não consigo entender isso nem como teoria conspiratória, porque às vezes a teoria conspiratória, ela se utiliza de dados concretos para você fazer com que as pessoas acreditem naquilo. Agora, quer ver uma... eu acho que um fato de conspiração efetiva foi o que a gente viu no domingo passado, com aquela manifestação em Brasília, com as faixas dizendo que eles eram a favor da intervenção militar e da volta do AI-5. Só quem não viveu, eu vivi o pós, porque eu nasci em 71. Então, eu nasci na ditadura. Quando eu era adolescente, a ditadura acabou. Eu me lembro de passar fome com a minha família porque a gente não tinha onde comprar comida. Mas por quê? Porque eu sou de família negra periférica. Meu pai trabalhava nas docas, meu pai trabalhava no cais em Santos. A gente não tinha uma vida confortável de coisas que sobravam. A gente tinha uma vida muito apertada. Era um momento em que você não podia conversar com as pessoas mais velhas fora da sua casa, porque se uma palavra soasse mal, você podia ser preso. E as pessoas querem esse tipo de coisa de novo, a troco do quê? E que comunismo é esse que as pessoas lutam tanto contra? As pessoas sabem o que é o comunismo, efetivamente? O pessoal fala mal do Karl Marx. Quem já leu alguma coisa do Capital do Karl Marx vai entender o quanto esse homem está certo, o quanto esse homem esteve certo no século XIX. Ele conseguiu fazer um raio-x da sociedade e daquilo que viria a ser a sociedade, sob todos os aspectos políticos e econômicos. Então, as pessoas que não entendem o que é... Porque, assim, quando a gente fala de comunismo, a gente não está falando de um processo de egoísmo onde o meu umbigo é melhor do que o umbigo do outro. Mas, na verdade, é de um processo onde todos tenham acesso a todas as coisas. Onde a acumulação não seja o grande objetivo das relações. O que a gente vê, por exemplo, dentro do capitalismo é que o grande objetivo é só o acúmulo. E se a gente for parar para prestar atenção, por exemplo, nesse processo todo de reclusão, os grandes empresários acumularam tanto por tanto tempo que o problema deles hoje é deixar de ganhar, porque de fato eles não estão perdendo nada. As únicas pessoas, eles poderiam continuar pagando os salários dos funcionários pelo tempo que fosse, porque é o que o Karl Marx já disse lá no século XIX, sobre a mais-valia, já pagava para esses caras esses tempos deles parados. Mas a gente tem esse discurso da política atravessado na sociedade de uma forma tão... A gente está vivendo um grande fla-flu, como se fala na linguagem do futebol, no sentido de colocar um contra o outro e como se pedir, por exemplo, que se mantenha esses R$600 e que se libere, né, minha gente? Porque dizer que vai dar e não liberar, que sentido faz? E aí eles vão inventando uma série de coisas para fortalecer aquilo que já foi iniciado o discurso lá atrás. Então, a China é comunista, então a China só pode estar mandando coisa contaminada para a gente, porque eles são comunistas. Esquecem que eles já passaram pelo processo da pandemia, que eles estão numa linha decadente dessa pandemia, então eles já têm um know-how que a gente ainda não tem. Os caras estão... E outra coisa, já foi provado cientificamente que o vírus não fica mais de 48 horas vivo num tecido. Então, mesmo que essas máscaras já tenham sido de alguma forma... que eu não acredito de verdade, que essas máscaras já sejam de segunda mão, que vai chegar aqui com vírus vivo. Então, tem todo um processo de desqualificação de uma ajuda humanitária em prol de um discurso político de ódio, que é o que a gente vê hoje. Então, a fake news ela tem essa função de colocar as pessoas em dúvida, de trabalhar com o medo e de aprofundar nelas uma incerteza tão absurda que elas vão
abraçar aqueles que de alguma forma têm um canal de comunicação mais próximo deles. Se a gente está falando de uma comunidade, de uma favela, por exemplo, e a gente pode ver que tem toda uma luta contra existe todo não é nem uma luta, é uma guerra contra os centros de candomblé, de umbanda nas comunidades mais carentes, mas existe uma proliferação inexplicável das igrejas evangélicas. Por quê? Porque eles prometem uma salvação instantânea. Vem comigo que eu te levo para o caminho do céu, meu bem. E aí você está dentro de uma favela onde a violência é sua companheira cotidiana. E você vai acreditar no quê? Naquele que está com a mão estendida e que fala com você mais de pertinho. Certeza. Então, assim, as fake news, elas se aproximam das pessoas e viram verdades absolutas justamente porque essas pessoas não têm outros canais de comunicação. Cria-se o que a gente chama de líder de opinião, e aí o líder de opinião normalmente é esse líder religioso, e esse cara tem uma força impressionante dentro da comunidade, e aí tudo que esse homem disser vai ser acima de qualquer suspeita, justamente porque ele tem esse apelo através da religião. Então a gente não consegue perceber, essas pessoas não conseguem perceber que elas podem estar sendo massa de manobra para um objetivo que é muito maior do que o que elas conseguem alcançar. Com certeza. E esse é o grande perigo da fake news, de se construir mentiras tão concretas que viram verdades. A gente já viu, por exemplo, depois de 2013, quero deixar bem claro que eu sou sim de esquerda, mas eu não sou partidária, mas eu sou mesmo de esquerda e é isso. Mas o que a gente pôde ver de 2013 para cá e a construção do impeachment é que muitas coisas foram construídas em cima de mentiras, que depois pegaram a legislação e transformaram essas mentiras em verdades ou em coisas que poderiam ser feitas, e todos os motivos que acabaram, que fizeram Dilma ser retirada do governo, hoje elas estão sendo feitas. O Temer fez várias coisas. O que a gente tem visto com esse presidente, sinceramente, são mais do que motivos para esse homem já estar fora. Eu só tenho muito medo do que vai acontecer depois da saída dele, de verdade. Porque o que se desenha é o militarismo colocado já. Todos os ministros têm. O ministro da Saúde colocou agora o primeiro secretário dele é militar. Então, assim, a gente está na mão dos militares e é isso. Eu só queria muito que a nossa esquerda entendesse que eles precisam se aproximar mais da periferia, porque a gente fala muito de democracia, mas tem uma coisa que a gente discute dentro do quilombação, é que a democracia não chegou na periferia. A democracia da bala chegou na periferia. É só essa que chega na periferia. Eles estão aí falando lindamente, porque o governo vai liberar a verba, mas ninguém diz, por exemplo, que foi o movimento negro organizado, incluindo quilombação, incluindo marcha, incluindo uma série de movimentos fortes dentro dos movimentos negros. E aí eu digo dos movimentos porque são os movimentos mesmo, não é um movimento, são vários grupos. E agora a gente tem dois grandes grupos, que é a coalizão negra e a convergência negra. Então a gente tem dois grandes grupos unindo forças para que a gente consiga ter um discurso único, de pautas únicas, porque na verdade o que nós somos todos negros e a gente precisa defender o direito de todos. Só que a racialização da discussão não surge. E fomos nós, dentro das nossas discussões, que emplacamos essa exigência do governo federal. O que a gente estava solicitando era um pouco mais de R$ 1.200. Porque o governo federal queria dar 200, mas o presidente não queria nem dar os 200. E aí eu fiquei sabendo que o PT sugeriu um salário mínimo, que também não foi aceito. Fiquei sabendo ontem por pessoas do PT, que o PT havia solicitado que fosse pelo menos um salário mínimo. Negaram e aí ficaram no meio termo, R$ 600. Nem então, para vocês, nem para mim.
Ficou essa coisa, vamos ficar no meio termo, que aí ninguém perde tanto. Mas o que a gente está vendo? As pessoas estão se colocando dentro do sistema e eles simplesmente estão fazendo de tudo para o sistema não funcionar. Então, assim, o programa é uma verdade? Sim. Mas que eles vão liberar esse dinheiro? Será que vão liberar esse dinheiro? Ou eles vão esperar até o dia 10 de maio, que é quando eles vão começar a flexibilizar o processo todo da quarentena, e aí eles vão dizer, olha, as pessoas vão voltar a trabalhar, não precisa mais liberar esse dinheiro. Porque é isso que se desenha, né, minha gente? A gente não pode se iludir achando que tem alguém sendo bonzinho com a gente. Fato é que nós, do movimento negro, estamos de fato em movimento e pautando. Principalmente nós, mulheres negras. Mas quando e as fake news, diga. E qual a responsabilidade do jornalista quando ele veicula as notícias falsas? Ele tem menina. Penalidade? Então, quando a gente fala de... Porque assim, o que tem acontecido muito é que são fake news construídas em veículos sem nenhuma credibilidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual é a fonte, né, gente? De onde a gente está pegando aquela informação. Quando a gente começa a ver mais de um veículo de comunicação, você começa a perceber quais são as tendências de cada veículo. Então você começa a perceber que tem um veículo que tem uma linguagem mais tranquila, outro que fala mais de violência, outro que fala melhor do presidente, outro que fala pior do presidente. Então a gente tem o que a gente chama no jornalismo de linha editorial. Então as linhas editoriais determinam como aquele jornalista vai escrever aquela matéria. E aí, de verdade, eu fico com dó dos jornalistas que trabalham em certos veículos. Porque mesmo que ele pense diferente, se ele escrever diferente do que a linha editorial do veículo exige, ele vai ficar desempregado. Então ele só tem dois caminhos. Ele só tem dois caminhos. Ou ele escreve como a linha editorial do jornal determina, ou ele vai criar um canal de comunicação dele, onde ele possa escrever o que ele quiser. Só que aí ele vai ter que correr atrás de patrocínio, ele vai ter que... Tem um amigo meu aqui que está lá em Minas, moleco, tá falando notícias e notícias falsas sem curadoria, é verdade. Eu fico me perguntando, na verdade, quando as pessoas têm algum ponto de vista mais importante, um posicionamento político, como é que eles fazem para não sofrer, se é que não sofre, ou sofrer menos? Porque é horrível você trabalhar num espaço onde você precisa escrever as coisas que você não acredita. É adoecedor, né? É terrível. Eu acho que uma coisa boa de não ter sido aceita pelo mercado foi que eu não precisei entrar nesse esquema. Porque quando eu acabei a faculdade e entrei no mestrado, porque eu acabei a faculdade, trabalhava no jornal Tribuna e em seguida entrei no mestrado, quando eu entrei no mestrado, eu consegui uns trabalhos como jornalista freelancer na Casa de Cultura da Mulher Negra, aqui em Santos, que foi a primeira grande instituição do movimento de feminismo negro no Brasil. Então, Alzira Rufino, agradeço profundamente a ela por todas as lições de política que ela nos deu. E foi ali que eu me politizei. E foi ali que eu aprendi o que é se posicionar diante do mundo. Porque eu era uma mulher preta e pronto. E que me chamavam de globeleza como se fosse um grande elogio, mas hoje eu entendo que estavam me objetificando. Ninguém olhava a Eliane. Tem gente até hoje da faculdade que quando me vê, fala, é a globeleza, mas não sabe meu nome. Caramba. Então, estavam me objetificando e achando que aquilo era positivo. Mas foi dentro da Casa de Cultura da Mulher Negra que eu entendi o que era a possibilidade de ser jornalista e de ter um ponto de vista. Porque eu trabalhava com assessoria de imprensa. Então, eu tinha que escrever para um público que ia ler as coisas as quais tinha a ver com o meu povo. Se eu fosse uma jornalista branca, não entraria na Casa de Cultura da Mulher Negra.
Porque era necessário essa sensibilidade. Esse olhar, né? Então, o jornalismo, mas o jornalismo ativista, ele tem essa prerrogativa da proximidade do jornalista com aquilo que ele está envolvido. E faz parte desse processo. É necessário que haja sensibilização para aquele problema social. E eu saí da Casa de Cultura da Mulher Negra e fui trabalhar na Faculdade Zumbi dos Palmares. E é onde eu me formei mais ainda, com o auxílio da jornalista incrível, Francisca Rodrigues, que eu amo, minha irmã, e que ela formou uma outra parte de mim, me deu oportunidades incríveis de conhecer pessoas maravilhosas, que eu jamais teria tido acesso se não fosse via ali, dentro da Faculdade Zumbi dos Palmares. Imagina que a gente teve a honra de receber Hillary Clinton dentro da universidade. Dentro da universidade, falando da implantação da Lei 10.639, da importância de se falar da história negra no currículo. Participamos da luta pela implementação da lei, da luta pela legalidade da lei, pela constitucionalidade da lei. Então, eu participei de coisas importantíssimas dentro desse processo todo. Na Casa de Cultura da Mulher Negra, eu posso dizer que eu participei do primeiro evento nacional sobre políticas públicas para mulheres, que foi a primeira sementinha que deu origem à Marcha das Mulheres Negras Nacional, mas que deu origem, de fato, a um documento que a gente precisa publicizar, que foi uma carta de irmandade, uma carta de fraternidade entre negros e indígenas. Isso é de 2004. E pouquíssima gente sabe da existência desse documento. Porque a nossa história, o nosso sofrimento nos une. Verdade. Então, o que acontece nesse sentido é que muitos jornalistas não conseguem escrever o que gostariam de escrever porque não tem essa liberdade dentro das redações. O colega há pouco perguntou sobre os negros, como é o mercado de trabalho para o jornalista negro, né? Então, minha gente, o mercado de trabalho para o jornalista negro é um problema. Então, porque eles trabalham para o negro, não necessariamente jornalista. Pois então, né? Agora pense para o jornalista, já que o jornalismo é tido como uma profissão de elite. Profissão de pessoas inteligentes, como se nós não fôssemos, não é? Nós somos, minha gente. Olha que a gente é inteligente a beça. Se eu não for. Mas o problema todo é que existe... É como se nós só fôssemos capazes de falar de nós mesmos. Então, quando se olha para uma pessoa negra, não se vê nela uma possibilidade de ela se espraiar para outros campos. E aí falam, ok, eu vou colocar esse cara para escrever. Se eu contratar um jornalista negro, ele vai escrever sobre o quê? Futebol e cultura? Então, esses estereótipos limitam demais o mercado de trabalho para a gente. Demais. Então, o que a grande necessidade é de uma criação de um pensamento antirracista. E aí o pensamento antirracista, ele simplesmente vai te dar a possibilidade de entender. Se você é branco, quais são os seus privilégios? E enquanto privilegiado, se aquilo de fato te incomoda, o que você pode fazer sem tutelar? Nós não precisamos de tutela. Definitivamente não precisamos de tutela. Então, é perceber do que eu posso abrir mão para que essa pessoa tenha acesso também. E eu não estou falando de meritocracia. Essa história de meritocracia também não funciona, minha gente. Conheço um monte de gente medíocre dentro da USP. E está na USP. Que é tida como a melhor do país. A melhor da América Latina. Sabe? Então, é necessário que a gente... E aí eu estou fazendo um trabalho comigo mesmo. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esta menina aqui, essa Ana, essa dona Ana Helena, esses dias me deu Ela me pediu para que eu fizesse um depoimento, vou fazer agora. Eu estava no meu processo de escrita da tese e por causa de racismo institucional,
Eu simplesmente travei na minha escrita e liguei para ela e falei: socorro, Preta, eu preciso de ajuda porque eu não estou conseguindo terminar de escrever minha tese. E ela me disse: você gosta da sua escrita? Você acha que você escreve bem? Falei: olha, quando eu leio o que eu escrevo, me parece que eu escrevo muito bem. Muitas vezes parece que eu estou lendo um texto que não fui eu que escreveu. Ela falou: você não gosta do que você escreve. E aquilo para mim foi um pá, porque eu jurava que eu gostava. E aí ela me disse: a hora que você perceber que você é maior do que a sua tese, você vai conseguir escrever. Olha, gente, eu vou dizer para vocês que isso ressoa na minha mente até agora. Me ajudou muito no meu processo, desenvolvi a minha escrita sim, mas eu ainda de vez em quando me pego pensando o quanto eu sou pequena diante da USP e o quanto eu sou pequena diante da minha tese e o quanto e é um trabalho que a gente precisa fazer que é de dentro para fora. A gente simplesmente não consegue só só trabalhar em cima da própria vaidade. Não é essa a questão. Eu sou uma pessoa que eu trabalho em prol dos meus também, e é por isso que para mim é importante que eu faça um bom trabalho. Mas se eu fizer um bom trabalho, não precisa ser um excelente, porque eu posso ser excelente daqui para frente. Só que eu precisei escutar de outra pessoa que disse para mim, pra gente aqui agora há pouco, que apesar da distância, não é, que me conhece há pouco tempo, mas numa frase me colocou para pensar 1 milhão de coisas que vinham dentro de mim e que me enfraqueciam. Que é o que o mercado faz com a gente, quando nos coloca num espaço daquele tipo: olha, você só pode trabalhar se for com cultura ou se for com esporte. São estereótipos, as caixinhas que tentam nos colocar, né? Pois é, então, e quando você mostra que você está para além disso, que você não é só a Globeleza. Que eu acho engraçadíssimo hoje em dia, tem gente que ainda olha para mim e fala: nossa, mas você é a cara da Globeleza. Eu falo: gente, pelo amor de Deus. Mas se em algum momento eu fui, foi lá atrás, muito longe, quando eu nem tinha noção do que era ser comparada à Globeleza. Hoje me incomoda muito, porque eu sei exatamente o que ela significa. E o mercado jornalístico, ele não é diferente nesse sentido. Ele não vai nos abraçar. Não vai, porque a gente dá trabalho. Quando eles olham para nós, eles falam: caraca, mano, vou ter problema nessa redação porque essa pessoa é da guerra. E às vezes, e a gente só quer trabalhar, minha gente. A gente só quer trabalhar. A gente só quer trabalhar. E a gente é negro. E é só isso. Mas para eles essa é uma questão. E aí, para mudar esse processo, é necessário que as pessoas que têm os seus privilégios entendam que a gente só quer trabalhar igual a eles. E é só isso. Porque nós somos tão capazes quanto. E se der corda, meu bem, e se der linha na pipa, a gente voa longe. Verdade. Bem longe. Bem longe. Imagina que exibida aqui que não sabia nem se ia fazer a faculdade, já foi 2 vezes para Harvard. Aí eu fico assim mesmo, exibida. Mas acontece que eles têm medo, né? Medo do quão alto nós vamos voar. Mas você é um negócio, você vê como... Você está ocupando... Imagina, a doméstica, a filha do doméstica vai estudar na USP junto com a minha filha? Não pode? Pois é. Pior é você ter que ouvir ainda que aquele lugar não é para você. E olhar dentro do teu olho e dizer: olha, doutorado não é para qualquer um. Isso dói na alma. Isso dói na alma. Dói desesperadamente. É uma dor horrorosa. Do tipo: meu Deus, mas eu tenho certeza que esse é meu lugar, que é aqui que eu quero estar. Eu determinei estar aqui. É cotista? Não. Não sou cotista. Tá vendo? E não é cotista. Eu não sei se ele falar. Você sabe onde que a gente está? A gente está dentro dos movimentos, porque é muito complicado. Poucos veículos nos dão oportunidade de fato. Então a gente acaba ficando dentro dos nossos próprios círculos. Se a gente não consegue um espaço fora, a gente cria o nosso espaço. É isso que eu fiz. Mas é isso que agora. É isso. Mas é o que a mulher preta faz.
É o que a gente faz, a gente cria o nosso espaço. A gente sempre vai buscar, e isso é uma coisa incrível no movimento de mulheres negras, esse processo de fortalecimento de umas às outras. A gente de verdade, quando a gente percebe que tem uma que está querendo pisar na outra, a gente dá um jeito nessa pessoa e coloca ela no lugar dela de uma maneira bem fofa. Mas a gente realmente, pelo menos na marcha, onde eu faço parte, aqui em São Paulo, nós praticamos o Ubuntu. Eu sou porque somos. E a gente segura a mão uma da outra. Mas, A infelizmente, gente é uma de frase que verdade eu tenho segura. usado, que Ubuntu é para poucos. Pois é, você precisa praticar o Ubuntu, é muito difícil. Porque Por você isso que eu precisa. procuro. Então, porque o Ubuntu nada mais é do que o tal do comunismo que o povo corre. Porque só porque somos é se importar mais com o outro do que consigo próprio. É entender que você só vai estar bem se o outro estiver também. Isso aí. Quando começou esse negócio de corona, pouco antes de começar o coronavírus, aqui em Santos teve uma chuva horrorosa. E essa chuva destruiu morros na Baixada Santista inteira, muita gente desabrigada. Pense que assim, foram 80 mortos soterrados, tipo, 10 dias antes de começar o processo do coronavírus aqui. Então, quando a gente começou a se correr, a gente fez coleta, doou para quem podia e tal, mas quando começou a questão do coronavírus, vieram outras demandas. Então, aqui em Santos, a gente tem o pessoal dos cortiços, a gente tem o pessoal que mora na palafita no dique, a gente tem a galera que mora no lixão, a gente tem a galera que mora no que eles chamam de Pantanal, que é mangue. Tem muita favela por aqui. E as pessoas não têm água potável nem para beber e vai tomar banho como? Então, se você tem uma doença que ela é transmitida por um vírus e que o que faz esse vírus morrer é água e sabão, quem vai morrer se não tiver água e sabão? Quem é que não tem água e sabão? Porque quando a gente fica parando para pensar, tipo, porra, mas água e sabão todo mundo tem. Não. Não é verdade. A gente ainda tem surto de sarampo, a gente está com surto de dengue, a gente tem os problemas de saúde mental. É muito. Mas as pessoas só falam agora do coronavírus, que está deixando as pessoas mais doentes. Porque é um tal de neguinho com pressão alta porque não pode sair, a diabetes que sobe. E quem é que tem maior índice de diabetes e de pressão alta no Brasil, minha gente? É negro. Então, o meu incômodo nesse processo todo, que aí de fato inclui esse processo da fake news, são todas essas coisas juntas. Quando a gente pensa que não, a política está atravessando todas essas questões. E quem está na base dessa corda, quem está lá na outra ponta, na ponta mais frágil, somos nós, as pessoas negras. Eles nunca vão permitir que a gente ascenda com a facilidade que os brancos ascendem. A gente tem que ralar muito. Imagina que eu tenho amigos de 28 anos que já são doutores. Eu vou fazer 49, minha gente. Estou fazendo agora 49 e agora estou terminando o doutorado. E o que é uma coisa... fazer doutorado é uma coisa que já não é uma coisa simples. Então, aos 49, eu acho que eu estou atrasada. Mas quantos dos meus, com a minha idade, chegou nisso? Mas eu não tenho emprego. Eu poderia pedir aqueles 600 reais, mas eu acho muita sacanagem da minha parte ir lá pegar 600 reais de quem realmente precisa, ou precisa mais do que eu, porque eu ainda tenho auxílio da minha mãe, eu tenho alguns trabalhos que eu faço freelancer, então assim... Também sei que muita gente que pode ter outras fontes de renda está se inscrevendo porque acha que é mais fácil e tal. Mas eu não vou fazer isso porque eu pratico o Ubuntu. Eu pratico o Ubuntu. Quem está perto de mim pratica o Ubuntu. E eu espero
poder inspirar outras pessoas a praticar o Ubuntu. Porque quando eu entender que eu só vou ser feliz se quem está do meu lado for feliz também, aí ok. Eu sempre discuto. Tem algumas coisas que são bem automáticas, né? Do tipo, não fui eu que fiz. Mas eu já passei por isso, então eu não vou fazer de novo. Ou, mas não me interessa, não foi comigo que aconteceu. Gente, e se acontecer com você e você precisar da mão estendida de alguém? Então, quando a gente fala de fake news, a gente está falando de gente que não tem nada no coração. Absolutamente nada. Porque o Ubuntu é isso, é entender que você faz parte de uma corrente e que essa corrente é que faz o mundo girar. E que a gente precisa de verdade um do outro para poder fazer as coisas acontecerem. Eu acho que essa pandemia vai fazer a gente entender algumas coisas. Uma é que o capitalismo está falido. Não há mais espaço para acúmulo. Outra é que a gente precisa sim se apoiar em algum sagrado para ter alguma sanidade mental. Mas que, de fato, nesse processo todo, quem precisa sair transformado somos nós. Porque a natureza está amarradona de estar todo mundo dentro de casa. Bebê, ter peixinho no mar, ter tartaruga na praia. Eu escutei a Baby Consolando falando um negócio que eu achei maravilhoso. Ela diz que ela celebra todos os dias. Ela bebe água na taça de champanhe. Eu achei maravilhoso, gente. Por que não? Porque é isso, a gente tem que parar de sofrer com certas coisas e entender qual é o processo de transformação que a gente está passando nesse processo. Nada está vindo só... A gente precisa celebrar. É verdade. E A gente procurar precisa luz celebrar. de tudo que nós estamos vivendo, né? Onde que tem luz aqui? Cadê a luz do coronavírus? Pois é. A gente precisa celebrar. E a gente precisa aprender que nem aquilo que parece verdade é uma super verdade. A gente precisa aprender a averiguar. Porque senão a gente entra em pânico e aí fica enlouquecido de verdade. Tenho visto muita gente, e isso sim é discurso do pessoal que não quer que as pessoas pensem, e por isso que eles fazem... Por que fazem tanto vídeo e postam tanto vídeo no WhatsApp? Porque as pessoas não estão a fim de ler. Ou elas não têm o hábito da leitura. Então, quando aparece a imagem, é muito mais simples. É verdade. Então, se pega essa coisa da pessoa de credibilidade, cria-se um discurso mentiroso, se posta isso como verdade absoluta, e essa notícia vira uma coisa impressionante. Que compartilhe no grupo da família. E que compartilhe no outro grupo. Porque confia naquela pessoa. Confia naquilo ali. A gente precisa desconfiar. Toda vez que eu vejo alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é ver a fonte. Você vai vendo a fonte. Esse negócio de ficar compartilhando desgraça. Tudo. Então, assim, por exemplo, esse vídeo que esse cara fez falando sobre as máscaras que iam chegar contaminadas, ainda não era uma desgraça. Ele estava ali num processo de Messias, prevendo uma desgraça que aconteceria. Uma má notícia. Então, no vídeo ele ainda tem a cara de pau de dizer assim: nos Estados Unidos eles receberam essas máscaras e você viu quase 500 mil infectados por coronavírus. Eu falei, mano, tá de sacanagem que o povo ainda acredita num homem desse, minha gente. Acredita. Porque ele é pastor evangélico. Então ele tem a prerrogativa de ser um servo de Deus, a serviço do Deus, entendeu? Então essa desonestidade é uma coisa que me incomoda profundamente. Mas eu também acho que as pessoas precisam aprender a ler as entrelinhas. Porque uma coisa é você... Também não dá pra gente cobrar do pessoal mais simples ou dentro das comunidades que têm acesso à internet, porque nada disso é gratuito. As pessoas falam muito, porque a internet democratizou a informação. Democratizou para quem, meu bem? Verdade. Se você não tiver dinheiro para ter um bom celular, se você não tiver dinheiro para ter internet em casa, o pacote de dados acaba rapidinho. E é isso. Não é democrática.
Internet não é democrática. Não é. Você precisa ter uma série de conhecimentos para poder saber transitar pela internet. Não é democrática. E aí as pessoas ou vão para o WhatsApp, ou vão para o Facebook, ou vêm para cá, para o Instagram, que eu ainda acho que é um espaço que a gente ainda consegue minimamente ter um pouco mais de qualidade na informação. Mas, por exemplo, as pessoas não acessam tanto o Twitter, né, que tem algumas informações mais curtas, mas que te mandam para dentro de lugares onde as informações são mais longas. Então, não dá para a gente querer que essas pessoas mais simples, que são essas pessoas que fortalecem a transmissão dessas fake news, que elas tenham plena consciência do que elas estão fazendo. Porque muito pior é quem produz essa fake news. A produção dessas fake news é que é a coisa grave. Eu não sei se você estava vendo TV agora há pouco, mas a gente tem uma notícia interessante desse dia de hoje, que foi o ministro Moro pedindo para sair. E pediu para sair porque o presidente resolveu mudar o cara da PF, que foi o Moro que colocou. E aí eu vi no Correio Brasiliense que Moro pede demissão. Acho que foi a Folha, Moro pede demissão. Na CNN Brasil, Moro avalia a possibilidade de pedir permissão, de pedir demissão. Caramba. Eu fico só imaginando a loucura do Bozo quando o Moro pediu para sair. Porque se ele pede o apoio do Moro, meu bem, ele tá ferrado com a classe média. Agora, eu fico pensando na cara dele, quando ele ficou sabendo, no pânico da causa, e depois ele falou assim, tá ok, canetada nele. Ok. Não quer ficar? Não tem problema, canetada nele. Porque na verdade é isso. Só que e aí do que eu tô falando? Da forma com que os veículos de comunicação falam da mesma coisa. Duas já tinham dito determinantes que ele pediu demissão. Depois que ele estava avaliando. Eu vou ter que encerrar isso aqui. Vou entrar Já acabou? Pra gente... antes que caia. Aí já volto. Tá bom. Só um minuto.